circunstâncias dessa natureza. De gente para a qual eu olho e vejo que a doença do indivíduo é a culpa dele ou dela. E a culpa vai produzindo e produz todo tipo de desordem, de transtornos. Alguns ficam na ordem apenas dos transtornos psíquicos. A culpa instalada na psique, na mente, na alma, na estrutura emocional, afetiva do ser, botando raízes profundas nas camadas mais íntimas da gente, vai gerando transtornos mentais, gera e produz neuroses, como toda neurose, de uma recorrência ininterrupta, crescentemente ininterrupta, e não tem mente que suporte a ininterruptibilidade de uma neurose que se instala gravosamente contínua na gente. Ou dos pânicos paranoicos, resultados de culpa que vão gerando toda sorte de transtornos, de angústias, de bipolaridades, de alternâncias, de dúvidas incuráveis, até que elas se instalam como certezas negativas contra o indivíduo, de vozes acusadoras, que vão crescendo, crescendo, que vão se esquizofrenizando na gente. E existe esquizofrenia e existe gente que vai sendo esquizofrenizada pela própria culpa. Pelos ecos acusadores na consciência. Há outros em que essa culpa não fica apenas nas dimensões dos transtornos psíquicos e mentais, o que já é de uma gravidade terrível. Mas há outros que levam isso para a pele. E isso vira doença alérgica. A maior parte das nossas alergias, e eu não quero ser leviano ao dizer a maior parte, deixa eu diminuir a força dessa afirmação. Boa parte das nossas alergias decorrem de psicossomatizações. Se tem uma coisa que a psicossomatização faz, é produzir, não são todas, deixa eu dizer, mas muitas, alergias súbitas, inexplicáveis, que você se testa para tudo e não consegue descobrir de onde aquilo vem. Como eu já experimentei em mim, por causa de culpa. Culpa. A culpa mata. O não tratamento dela enferma. E eu sei disso na minha vida e na vida de milhares de outros. Uma vez eu cheguei numa das cidades do Nordeste, estava pregando lá num estádio, de manhã para os pastores, à noite para a população da cidade inteira, aquilo lotado. E alguém me pediu insistentemente para visitar um dos homens mais ricos da localidade, que tinha matado um genro, atirado no genro e matado o genro, por ódio, por causa de uma confusão do genro com a filha dele, ele matou o genro. Um genro a quem ele amava, tinha amado a vida inteira, mas matou no impulso de raiva. E depois que matou, deu um grito e nunca mais falou. Emudeceu para sempre. E eu aceitei ser levado lá e fui lá. Era uma manhã quando eu entrei na casa, num bom apartamento dele, o homem calado. Já há alguns anos calado, a boca vai murchando. Não se faz exercício. Isso que eu estou fazendo aqui é um exercício de musculatura facial extraordinário. Você para de falar, vai murchando tudo, vai secando tudo na face.
Ele já estava totalmente deformado pela ausência de vocalização. E eu cheguei e comecei a falar de perdão, de perdão, de perdão. Aí eu vi o homem começar a chorar, 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 chorar. E eu disse a ele, em nome de Jesus. E vai ter gente aqui me acusando de blasfêmia. Porque eu falei a ele, eu vim aqui, em nome de Jesus, dizer a você, filho. E eu falei eu mesmo com a minha boca. Eu vim aqui em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus me dá no Evangelho, de fazer como ele fez, de repeti-lo em favor do meu próximo, com toda a minha sinceridade, como se Cristo mesmo estivesse aqui e ele está operando através de mim, em ti. Eu te digo, filho, estão perdoados os teus pecados. A família perplexa, o homem chorando. Filho, estão perdoados os teus pecados. Como eu vejo a minha vida inteira, faz meio século, eu ouço milhares e milhares de histórias de pessoas, aonde eu vou, dizendo eu estava na situação tal, 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 tal. São situações mais horrorosas, de tratamentos longos e prolongados sem cura. E a pessoa diz, eu comecei a te ouvir e eu criei no que você estava pregando. Sobre Jesus, sobre a presença dele conosco, em nós. Eu criei e eu tomei posse. Foi como se aquilo fosse tirado de mim com a mão. Subitamente, na hora, imediatamente, como diz aqui o texto. Quantas histórias eu ouço e continuo a ouvir sobre isso, porque está acontecendo aqui e agora, enquanto eu falo aqui, está acontecendo aí. E eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. E não há nenhuma tentativa de trucagem, de pressionamento, de sugestão, não. É a certeza de uma vida inteira que está falando com você. E é a certeza do Evangelho transformada na minha vida inteira, dizendo isso a você. Quando os seus pecados estiverem perdoados, e eles já estão, eles já foram levados na cruz, já está tudo pago, já está tudo consumado aqui, viu, meu amigo Caio? Aqui, Caio, querido Caio, isso. Já foi tudo levado na cruz. Foi o que Jesus disse, está pago, está consumado. Não há mais dívida nenhuma. Paulo diz, o escrito de dívida que havia contra nós, pelas nossas transgressões, a todas as ordenanças de Deus. Jesus rasgou esse escrito de dívida inteiramente e encravou na cruz. Encravou na cruz. Está pregado na cruz. Acabou. Eu ando sem culpa no mundo. Por isso eu posso dizer, por causa da cruz de Jesus, por causa do que ele fez, consumou, realizou, concluiu definitivamente, inapagavelmente, inquebrantavelmente, em meu favor na cruz e na ressurreição, onde ele validou o que ele tinha feito na cruz em favor de todo aquele que crê e de toda a humanidade, eu posso dizer, o príncipe deste mundo, o diabo, não tem nada mais em mim. Nada. Porque eu não guardo uma única culpa em mim mesmo. Eu ando perdoado, limpo, lavado. Totalmente limpo. Como disse o apóstolo João, no capítulo 2 da primeira epístola dele, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação
pelos nossos pecados. Ele é a cobertura pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E eu crerei sempre nisso. Isso não abre margem para nenhum cinismo em mim. Quanto mais eu creio nisso, mais limpa, mais tranquila, mais cristalina, mais pura, mais tranquilizada, mais pacificada, mais harmonizada a minha vida se torna em Deus, com Deus e em mim mesmo. E em relação a todo e qualquer outro próximo que eu tenha. Será sempre assim com a graça de Deus até o último dia da minha existência. Porque eu não sei e não quero viver de outro modo, e a existência de outro modo, qualquer tentativa de praticá-la de outro modo é insuportável. É insuportável. É adoecedora, arruína com a gente na mesma hora, começa a fazer mal e não demora.